Se eu disser para você que a antiga aliança, a aliança do Antigo Testamento, se eu chamar ela de fraca, se eu disser que ela era inútil, e se eu disser ainda que ela, por ser fraca e inútil, ela foi revogada, você já vai se abaixar procurando uma pedra para jogar em mim? E se eu disser para você que isso está escrito literalmente em Hebreus capítulo 7, verso 18, será que você vai arrancar fora essa página da sua Bíblia ou você vai se curvar à palavra de Deus? Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. E hoje, Hebreus 7, a partir do verso 18. Senhor nosso Deus, nos mostra, Senhor, na Tua palavra, aquilo que nós precisamos entender. Nos ensina e nos guia o caminho da verdade. Em nome de Jesus. Amém. Então, estamos nós aqui estudando Hebreus, já no capítulo 7, e vimos tanta coisa. E eu tenho aqui tido que mostrar para você a clareza da palavra de Deus, tem que tirar alguns ensinos errados que são pregados nos dias de hoje. E especialmente nos dias de hoje, no nosso país, tem se tornado tão comum essa tristeza de pessoas que querem ressuscitar aquilo que já está morto da lei do Antigo Testamento. No vídeo anterior eu expliquei para você como essas pessoas tentam, com muito exercício, criar uma divisão e dizer que uma parte da lei ainda vale, que uma parte não vale. E a Bíblia fala algo muito diferente disso, né? Então hoje nós lemos em Hebreus capítulo 7, a partir do verso 18, a ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil. Se você precisa que eu leia de novo, eu leio. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Em lugar nenhum da Bíblia está escrito, não, a lei cerimonial só, não, só aquela parte ali, não, é a ordenança anterior. É revogada, porque era fraca e inútil. Por que era fraca e inútil? Porque a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Paulo já nos ensinou que a lei é boa. Sim, ela aponta muita coisa. Ela demonstra a nossa incompetência para a gente chegar a Deus. Agora, ela faz a gente chegar a Deus? Não. Ela demonstra a nossa incapacidade de chegar a Deus, mas ela não nos faz chegar a Deus. Isso Jesus faz por nós. Sendo introduzida uma esperança superior, Jesus, pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento, a introdução dessa esperança superior. Não. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento. Mas ele, aqui está falando de Jesus, se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Vamos lá. Nós vínhamos aqui acompanhando esse texto. Se você perdeu, depois desse vídeo aqui, volte para pegar o contexto, senão você vai ficar meio perdido, né? Eu estou aqui falando de sacerdócio, que sacerdócio que é esse? Vídeos anteriores. E essa mudança de realidade do Antigo Testamento para o Novo, o autor mostra que aconteceu, não foi sem juramento. E olha que interessante, quando os sacerdotes do Antigo Testamento viravam sacerdotes, não era por juramento, ele nasceu naquela família, sem escolha, foi treinado para aquela função, chegou na idade de 21 anos, vira sacerdote, ponto. Agora, o sacerdócio de Cristo, Deus fez um juramento sobre ele. O Senhor jurou e não se arrependerá. Veja que em lugar nenhum aqui desse texto, quando ele cita o juramento de Deus, ele está prescrevendo que nós façamos juramento. Jesus deixou muito claro que nós não devemos jurar. Deus pode jurar. Nós não podemos. Por quê? Porque nós não temos poder para isso. O juramento pressupõe poder. Eu não posso jurar pela minha cabeça, porque eu não posso nem tornar um fio meu aqui que é branco, fazer ele virar preto de novo. Não consigo. Na raiz ele sempre vai ser o que ele é. Deus, ele é o poder supremo. Então ele pode fazer essa escolha. Nós não podemos jurar pelo céu, por Deus, por aquilo que nos é superior. Entendeu a diferença? Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, aqueles sacerdotes, tem havido muito daqueles sacerdotes, da linhagem de Arão, né? Sacerdotes humanos. Tem tido muito porque morre, né? Tem que ter outro, morre, tem que ter outro. Porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas, visto que ele vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Ele é o nosso sacerdote. Portanto,
ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles, que no caso somos nós. Veja que diferença. O sacerdote do Antigo Testamento era uma pessoa, né? Morria, tinha que vir outro. Jesus não, ele é Deus, ele é eterno. E ele é capaz de salvar. Nós chegamos a Deus por meio de Jesus. No Antigo Testamento as pessoas chegavam a Deus por meio do sacerdote. O sacerdote oferecia orações em favor do povo. Ele oferecia esse sacrifício primeiro por ele, né, pelos seus pecados, depois pelos do povo. Então ele tentava fazer essa ligação. Só que isso não funcionava. Sabe por quê? Porque era humano. Então sempre tinha que fazer novos sacrifícios, tinha que fazer um sistema continuado. Jesus não, ele é perfeito. Ele está com Deus, nós nos aproximamos de Deus por meio de Jesus Cristo, temos a plena confiança, ele abre o caminho para a gente e aí nós temos acesso ao Pai. É de um sumo sacerdote como esse que nós precisávamos. Jesus. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima nos céus. Nenhum sacerdote humano foi isso. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro pelos próprios pecados e depois pelos pecados do povo. No sistema sacerdotal tinha assim, o sumo sacerdote, o principal, ele mesmo fazia o rito uma vez por ano. Só que ele era o chefe de todo o grupo dos sacerdotes. E aí os outros sacerdotes que estavam abaixo dele executavam o ofício diário do sacrifício no templo. Então, todo dia no templo, 9 da manhã e 3 da tarde, eram oferecidos sacrifícios, todos os dias. Isso era um ofício continuado. Jesus não precisa fazer isso. Não, ele não. Ele fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. O sacrifício dele na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é perfeito. Os cordeirinhos que eram sacrificados, os animais que eram sacrificados no templo, eles não tiravam o pecado do mundo. A Bíblia trata uma figura como se eles cobrissem o pecado. Jesus tira. Não que ele tire o pecado da existência humana, porque continua aqui nós pecando. Mas aquele pecado que você cometeu, que eu cometi, que nós entregamos a Cristo em arrependimento, esse foi tirado do mundo. E a Bíblia fala mais, que ele é lançado numa profundeza tal que não se tem mais memória dele. Deus não lembra mais desse pecado, ele perdoou esse pecado. E ele o fez uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. Todos os sumos sacerdotes da lei foram seres humanos com fraquezas, com deficiências, com pecados. Mas o juramento que eu li aqui para você, né, o Senhor jurou e não se arrependerá, esse ele veio depois da lei. Que esse juramento já na época já pós-rei Davi, né? A lei é muito anterior. E esse juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Veja que lógica bem claramente construída. O descendente do povo de Israel, que é cristão, que lê essa carta, talvez ele tenha uma dificuldade que hoje está ressurgindo por causa de pastores equivocados que estão ensinando errado o povo de Deus. Que é essa dificuldade de pensar assim, poxa, mas como é que fica aí o Antigo Testamento, né? Se a gente for olhar em volume de texto, o Antigo Testamento tem mais volume do que o Novo, e a pessoa vê aquele rito, sacrifício, sacerdócio. Eu conheci gente profundamente equivocada, querendo fazer votos do Antigo Testamento, querendo fazer sacrifícios pessoais, tentando fazer um paralelo com os sacrifícios do Antigo Testamento. E gente hoje muito confusa com qual é o centro da nossa fé, porque esses pastores equivocados, para começar, né, não estudam a Bíblia. Aqui eu vou fazer até uma partezinha, tá? Procure ser pastoreado por alguém que estudou a Bíblia. Estudou. Tá? É bom que tenha sido até um estudo formal, um curso. Mas assim, não vá seguir um guia cego. Você vai cair no buraco com ele. Tenta descobrir o que o seu pastor estudou de Bíblia. Tá? Eu conheci pastores, no plural mesmo, que nunca leram a Bíblia inteira. Leram trechos só. Então, você vai seguir uma pessoa assim, essa pessoa vai cair no buraco e você vai cair junto. Vai tropeçar, vai errar o caminho. Então tá aí um monte de guias cegos, guiando pessoas. Como é que um guia cego vai guiar alguém?
Pessoa que não tem o estudo da Bíblia. Não é só ler, é estudar, tá? Então, esses ensinos equivocados aí, tem gente que não sabe, até hoje, que Jesus é o centro da Bíblia, que a gente interpreta todo o resto da Bíblia à luz do ensino de Cristo que está no Novo Testamento. Tem gente que pensa que o Antigo Testamento está em pé de igualdade com o Novo Testamento. Tem gente que chama trechos do Novo Testamento como a lei da igreja. A igreja não está debaixo de lei, para começar. Então não é transferir o sistema antigo para o novo. Então é muita gente equivocada. E aí cai num texto desse, e aí, opa! Esse texto aqui separa as coisas. Peraí, eu tenho um sistema do Antigo Testamento que não é mais válido. Agora eu tenho um sistema com Jesus Cristo que houve mudança de lei. No sentido de que não que agora há uma lei escrita como havia no Antigo Testamento, mas o sistema mudou. E agora, se nós queremos falar em lei, vamos então pegar as de Cristo. Amem-se uns aos outros como Ele nos amou. Está aí. E aí, por que será que um trecho como esse aqui não é assim ensinado em certos lugares que está escrito igreja na porta? Por que será que os grandes nomes da mídia evangélica que gastam milhões em investimento de mídia, onde depois eles arrecadam o dinheiro do povo, por que será que esses não pregam um texto como esse? Ou como Gálatas? Porque isso desmonta essa lógica. Porque se nós temos pastores equivocados, gente que realmente é ignorante, no sentido de ignorar a verdade porque não estuda, nós também temos os lobos muito, muito estudados, profundamente conhecedores do texto sagrado e que escolhem fazer recortes e montagens para poder com isso manipular o povo, para obter para si mesmo dinheiro, prazer, poder, honra. Esses são perigosíssimos. Perigosíssimos porque são plenamente instruídos e escolhem fazer isso por maldade. Então você que me ouve, descubra você sobre o seu pastor, sobre a sua comunidade, se você quiser chamar de denominação, confessionalidade, o que você quiser. Qual é o embasamento do seu líder? Essa pessoa estudou? Essa pessoa conhece a palavra de Deus? De que jeito? E se você for perguntar para o seu líder isso, e ele sair lhe dando pedrada, lhe chamando de ovelha rebelde, aí você já entendeu, né? Se o seu líder não pode lhe dizer de que jeito que ele estudou a Bíblia ou estuda, eu acho que é hora de você procurar um outro local, onde você seja acolhido por um líder que lhe diga, olha, eu estudei assim, eu fiz parte de tal grupo, ou eu fiz um curso, ou eu fiz uma faculdade, enfim. Tem várias formas de aprender a Bíblia. O que não dá é para você aceitar, tendo toda essa profundidade de conhecimento, você aceitar ser guiado por uma pessoa que não conhece isso aqui. Aí você está perdendo, você está entregando sua vida na mão de alguém que não tem competência para cuidar dela. Eu tenho certeza que se você ficar doente e precisar de uma cirurgia, você vai querer que um médico faça a cirurgia. Médico. Você não vai querer que um curandeiro, que dizem que é muito bom lá não sei aonde, pegue um bisturi e faça um corte na sua pele para fazer uma cirurgia. Você vai querer um médico. Se para cuidar do nosso corpo, que amanhã vai morrer e vai ser enterrado, nós queremos alguém competente e capaz, quanto mais para cuidar de todo o nosso ser, da nossa integralidade e do nosso espírito, nós vamos querer alguém que seja competente e capaz. Então, cuide muito do seu próprio pastoreio. Procure ser pastoreado por quem tem competência para isso. E não porque quem tem simplesmente gritaria, que sabe levantar bem a voz e que impõe sobre você um jugo pesado. Preste atenção, é a sua vida que está em jogo. Eu sim, eu e minha família, nós somos pastoreados por quem estuda e estudou a Bíblia.
Essa é uma escolha nossa. E nós sim já saímos de lugares porque percebemos que quem lá estava não dava bola para a Bíblia. Na nossa busca de anos, né, ao longo dos anos, a gente passou por um lugar que a gente viu, ó, aqui tem muita camaradagem, muita amizade, muito fervor, mas isso tudo que é bom, nada. E aí a gente, ó, caiu fora e o Senhor nos orientou sim a encontrarmos uma comunidade onde tem bom pastoreio. Quero esse bem para você também. O bem que eu quero para mim e para minha família, eu quero para você também. Muito obrigado pela sua companhia. Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.